Olá, meu nome é Jordano e eu estou aqui para ensinar a vocês uma receita. Que foi? Estão surpresos? Estava achando que isso era um vídeo de treinamento e aí aparece um cara dizendo que vai ensinar uma receita. Bom, a receita que eu vou ensinar é muito simples. Eu vou ensinar a produzir alimentos com segurança. Eu vou ensinar para vocês a receita do APPCC. Em primeiro lugar, vocês devem estar se perguntando, o que afinal é a APPCC? Bom, a APPCC é a sigla para Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Em inglês, essa mesma sigla é chamada no mundo todo de HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point. O APPCC, em português, nada mais é do que um sistema elaborado para identificar e controlar perigos que possam ocorrer nas operações de processamento de alimentos. E esses perigos podem aparecer em qualquer etapa do processo, desde o estágio da matéria-prima até o manuseio do produto pelo consumidor. O APPCC é proativo, identifica tais perigos antes que ocorram falhas ou desvios e estabelece um plano de prevenção. Os perigos são os mais variados. Vão desde bactérias que podem causar toxifecções até pequenos objetos ou insetos que podem contaminar os alimentos e causar danos ao consumidor final. O sistema APPCC ajuda a controlar esses perigos, fazendo uma pergunta muito simples: o que pode dar errado? Ao descobrir o que pode gerar falhas em cada etapa no processo, nós estamos, na verdade, identificando os perigos. A partir daí, precisamos manter um controle rigoroso dessas etapas. Resumindo, podemos dizer que o APPCC identifica e controla os perigos para que eles não se transformem em problemas, ou seja, em riscos para a saúde do consumidor. Ele domina os perigos e dá confiança ao processo. Problemas com alimentos são muito sérios. Os meios de comunicação adoram mostrar histórias de contaminação alimentar e os custos para uma empresa envolvida num caso desse podem ser enormes. Existem os custos diretos relacionados à destruição ou recolocação dos produtos potencialmente perigosos. Há prejuízos ligados à perda de mercado, danos à marca, dos custos com processos de indenização e advogados. E você sabe, se uma empresa sofre graves prejuízos financeiros, os empregos ficam ameaçados. E o mais grave, pior que os custos financeiros, é que uma infecção alimentar séria pode matar uma pessoa. E nós não queremos isso, muito menos para os nossos consumidores. Então, a melhor maneira de evitar que isso aconteça é usar o sistema APPCC como gerenciamento seguro do processamento alimentar. Esse sistema é obrigatório para as indústrias de alimentos no mundo todo. Aqui no Brasil, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, registrou o sistema com a sigla NBR 14900. O sistema funciona em qualquer empresa, mas para isso é preciso que cada empregado se comprometa a fazer a sua parte. A partir de agora, eu vou começar a explicar a receita do APPCC. Todo o sistema precisa ser bem planejado. Para isso, é fundamental que a direção da empresa entenda o que está envolvido na aplicação do APPCC, pois só assim ela poderá escolher as pessoas certas para cada estágio e assegurar que os recursos necessários estejam disponíveis. Nesta etapa, é importante que se faça um cronograma realista de prazos, levando-se em conta todos os requisitos envolvidos na produção de alimentos e na operação de manuseio. É nesse momento também que deve-se decidir quais pessoas vão implantar o sistema. A equipe deve ser variada, com membros cujo conhecimento e experiência cubram todos os aspectos que afetem a segurança dos alimentos. Isso é importante porque uma pessoa trabalhando sozinha dificilmente terá conhecimento e experiência suficientes para entender todos os riscos potenciais da operação. Além disso, várias cabeças pensam melhor do que uma. Por isso, a equipe normalmente envolve representantes das áreas de qualidade, manutenção, engenharia, desenvolvimento, fornecedores, segurança, suprimentos e até outros profissionais de áreas específicas, como microbiologia, transporte, treinamento e até da área jurídica. Normalmente, uma equipe APPCC tem entre 4 e 8 pessoas,
mas esse número pode variar de acordo com o tamanho da empresa, complexidade de produtos e requisitos técnicos. O importante aqui não é a quantidade de pessoas envolvidas, mas sim a qualidade delas. Ou seja, que todas tenham treinamento e saibam entender e aplicar os princípios do APPCC, que tenham acesso às informações técnicas. Até aqui, tudo bem? Bom, então chegou a hora de acrescentar mais um ingrediente à nossa receita, o plano APPCC. Este é o principal estágio para o desenvolvimento do sistema. É aqui que vamos identificar falhas e os possíveis perigos, determinar os pontos críticos de controle e estabelecer limites críticos para esses pontos, além de definir um sistema que monitore todo o processo. Resumindo, o que estamos fazendo é prevenção e controle. Os chamados pontos críticos são as etapas que merecem especial atenção para garantir ao consumidor um produto inócuo, eliminando, prevenindo ou minimizando os perigos. Prevenção quer dizer tomar as atitudes necessárias para evitar a contaminação. Controle é manter as condições necessárias para que os produtos sejam sempre seguros e saudáveis. O sistema de monitoramento deve prever, além das ações corretivas, todos os procedimentos para se verificar se o sistema está funcionando e uma documentação apropriada de tudo o que está acontecendo, o chamado Plano APPCC. Esse plano pode ser dividido em 7 fases. Ao desenvolver o plano, a equipe primeiro define qual processo irá ser observado e desenha um diagrama completo do processo. Esta é a melhor forma de esquematizar como um produto é feito, detalhando toda a matéria-prima e as fases do processo simultaneamente. Para cada fase do processo, a equipe identifica os perigos e as medidas que devem ser adotadas para controlá-los. A ideia aqui é colocar o cadeado antes que a porta seja arrombada. Os perigos são os fatos que podem fazer com que o produto alimentício não seja seguro para o consumidor. E esses perigos podem ser microbiológicos, químicos e físicos. Bactérias como a salmonela, listeria, staphylococcus aureus e o bacillus cereus podem contaminar e se desenvolver em diversos alimentos. Muitos alimentos também podem ser contaminados por vírus. Crustáceos provenientes de águas poluídas são exemplo disso. Mas a grande maioria das contaminações ocorre mesmo pelo manuseio errado de alimentos por pessoas infectadas. E para corrigir esse problema, só existem 2 saídas: treinamento e reciclagem do treinamento. A questão não é o que se gasta, mas sim quanto um funcionário mal treinado custa para a empresa. Os riscos químicos envolvem a presença de substâncias tóxicas nos alimentos. Um problema na indústria de alimentos por causa dos materiais de limpeza que deixam resíduos nos equipamentos, por exemplo. Outros perigos incluem pesticidas, resíduos de lubrificantes e refrigeração, antibióticos, resíduos de embalagem. Materiais que causam reação alérgica também são um grave problema. Pessoas mais sensíveis podem até morrer se não forem tratadas rapidamente. Os produtos que causam alergia devem ser listados cuidadosamente no rótulo, não só para evitar que consumidores alérgicos possam consumi-lo, mas também para evitar que contaminem outros produtos. Em outras palavras, devemos assegurar que as regras sejam seguidas com cuidado e que todos os ingredientes foram checados. Perigos físicos são todos os corpos estranhos ao produto ou à matéria-prima. São todos aqueles ingredientes que só servem para receita de bruxa, tipo asa de barata, fio de cabelo encaracolado, suor, unha de dedo, caquinho de nariz. O APPCC pode controlar esses materiais estranhos, mas é importante que se dê especial atenção a tudo aquilo que possa causar danos sérios ao consumidor. Preste atenção em objetos afiados, como fragmentos de vidro ou metal, que podem causar lesões. Em objetos que possam causar sufocamento, como pedaços de tecido ou plásticos, ou em objetos duros, como pedras, parafusos, lascas de madeira e pedaços de ossos, que podem lesionar a boca. As medidas de prevenção para esses perigos são, em geral, muito simples.
A implantação séria do Manual de Boas Práticas de Fabricação certamente vai ajudar a encontrar soluções para a maioria desses problemas. Lembre-se, cada caso é um caso. Não existe adaptação de um plano APPCC de uma fábrica para outra. Cada produto, cada linha requer também estudo profundo em ciência dos alimentos. Agora que você já conhece os perigos e as medidas preventivas, o próximo passo é identificar os pontos críticos de controle. Como nós já vimos, são os pontos de operação que precisam ser controlados para garantir a produção de um alimento saudável. São as etapas-chave. Mas você deve estar se perguntando, e como se controla esses pontos? Fácil! Basta colocar limites críticos. Os limites críticos são parâmetros que devem ser seguidos atentamente durante o processo de produção. Eles podem dizer respeito ao tempo mínimo de cozimento do ingrediente ou à temperatura máxima para a armazenagem de um produto. Algumas empresas usam limites-alvos para facilitar o controle. São os níveis a serem alcançados para manter a segurança. Isso significa que pode-se monitorar todo o processo fazendo uma zona de segurança que permita tomar medidas corretivas antes que se produza algum alimento perigoso. Níveis críticos, monitoração e as medidas adequadas para solucionar os problemas são todas definidas pela equipe e serão usadas e aperfeiçoadas pelo pessoal de operações quando o APPCC for implementado. Com todos os planos definidos e revisados, chegou a hora de implementar o APPCC. O importante aqui é que todos os funcionários que irão monitorar os pontos críticos de controle sejam treinados para executar com precisão as tarefas. É necessário que eles entendam o que estão fazendo e que a empresa lhes dê as condições para que eles executem a tarefa. Por exemplo, em alguns casos, para monitorar um ponto crítico, basta checar a temperatura no visor. Já em outros, pode ser necessário o uso de um equipamento específico. Se um ponto crítico está fora dos limites estabelecidos, significa que ele está fora de controle. Neste caso, precisamos fazer uma ação corretiva, isto é, colocar o processo novamente dentro dos limites. É atender os procedimentos operacionais padrão POPs ou PPHOs, procedimentos padrão de higiene operacional. Isso envolve chamar o supervisor ou tomar medidas mais sérias, como parar a linha de produção ou colocar de quarentena um produto fora dos padrões. Tudo o que ocorre no processo produtivo deve ser registrado por escrito em planilhas, principalmente as ações corretivas. O registro por escrito é a garantia de que os pontos críticos se encontram sob controle. Ele também permite a avaliação de auditores, clientes e fiscais do governo. Cada PCC deve ser numerado e ostensivamente localizado. Depois de implantar o APPCC, vamos passar para o último passo da nossa receita de sucesso. É importante manter o sistema sempre atualizado e checar periodicamente se tudo está funcionando 100%. Além disso, o APPCC precisa ser revisto sempre que uma mudança ocorrida na fábrica possa afetar a segurança do produto. Ingredientes ou equipamentos diferentes podem significar perigos diferentes. A checagem periódica do APPCC é feita anualmente por auditoria e pode ser inicialmente feita pela própria equipe ou por consultoria qualificada de confiança da organização. Dessa forma, o APPCC se torna parte do cotidiano da empresa e dá a todos os envolvidos a certeza de que os produtos são sempre seguros. Bom, como vocês viram, a receita para produzir alimentos com segurança não é complicada. O importante é cada um cumprir o seu papel da melhor maneira possível. Por isso, procure ler, se informar, aprender. E nunca esqueça de seguir as boas práticas de fabricação e os procedimentos operacionais. Esse é o segredo para produzir alimentos seguros e de qualidade. Um grande abraço e até a próxima!